Falando então no penúltimo tema aqui do módulo de ajuste de curvas, eu vou mostrar para vocês que os modelos de regressão ainda são mais flexíveis ainda, porque dependendo de como é a função que a gente acredita que explique a variável dependente em relação às variáveis independentes, a gente pode aplicar algumas transformações em modelos não lineares, né? Se essas funções explicativas candidatas forem não lineares, a gente pode aplicar um processo de linearização que permitiria a aplicação do método de quadrado mínimo. Então, vamos exemplificar, mostrar aqui alguns exemplos no quadro. Vamos supor que a gente que a gente acreditasse que a função, que uma variável y, ela é explicada por x através de uma função, a vezes x elevado a b, ou seja, eu acredito que x explique y, mas através de uma função não linear com dois parâmetros desconhecidos, a e b. O que eu posso fazer para linearizar essa função? Bom, aqui no caso não é complicado. Se a gente tirar o log dos dois lados, por exemplo, o logaritmo neperiano, tá? O log aqui na base é de y, tirando o log do outro lado, o que é o log de ax elevado a b? Vocês devem se lembrar ali lá da escola que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos e o logaritmo de uma potência é o b vezes o logaritmo da variável. Isso aqui, essa transformação, essa expressão então se transforma em logaritmo de a mais b logaritmo de x. O que significa? Se a gente então tem valores de y e valores de x, e essa expressão que nós acreditamos que seja a expressão que explica a relação entre elas, porém a gente quer estimar os valores de a e b, a gente pode calcular o log de y, né, calcular o log de x e fazer o ajuste do modelo. Quando a gente fizer o ajuste desse modelo linear, né, a partir dos valores de log de x e y, né, a gente vai obter b e log de a. B já é o parâmetro original do nosso modelo. Depois a gente tira a função a exponencial aqui de a, né, e elevado a a, para encontrar e elevado a log e de a, né, a estimativa que a gente, a estimativa que a gente encontrasse aqui, né, é elevado a log de a, para obter o valor original a do modelo. Ou seja, eu pego o modelo não linear, linearizo pela transformação, rodo o método dos quadrados mínimos, encontro os parâmetros log de a e b. B já é um parâmetro original e o log de a gente precisa destransformar para ficar na unidade do nosso parâmetro original. Vamos dar outros exemplos então. Tá? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui antes de terminar essa aula. Vamos supor que a gente tivesse um modelo um pouquinho diferente da forma y é igual a a vezes b elevado a x, ou seja, nós queremos explicar y através de x, a gente acredita que o modelo explicativo seja a, um parâmetro a desconhecido, vezes um parâmetro b desconhecido elevado a x. Mais uma vez, a gente pode aplicar a transformação logarítmica. Multiplicando, tirando o log dos dois lados, a gente tem log de y é igual a log de a mais x. Vou até trocar aqui, né, que é x vezes log de b. Eu vou escrever como log de b vezes x. A gente faz o ajuste do modelo, a gente não precisa, a gente pega os pontos x original, pega os pontos y originais e tira o log deles, faz o ajuste com o método dos quadrados mínimos, vai obter estimativas para log de a e log de b, usa a função exponencial para destransformar para os valores originais. Um terceiro exemplo, vamos supor que a gente tivesse y igual a vezes e, né, o e da exponencial elevado a bx. É um outro exemplo. Qual transformação que a gente pode aplicar aqui? Mesma coisa, tirar o log dos dois lados, ficaria log de y. O que é o log de e elevado a bx? É igual a bx. Então a gente tem log de a mais bx. Ou seja, facilmente aqui também nesse caso a gente obteve uma função linear que pode ser ajustada utilizando o método dos quadrados mínimos. Esses exemplos estão aqui nos slides. Eu vou agora mostrar mais uns exemplos para vocês.
Um outro caso aqui, então, se a gente tivesse y é igual a, vamos supor, a expressão e elevado a mais bx, a gente poderia também tirar o log dos dois lados para linearizar essa expressão, ficaria log de y é igual a, tirando o log daqui, fica muito simples, a mais bx, tá? Vamos criar aqui uma página nova para fazer mais alguns exemplos. E se a gente tivesse um modelo candidato com duas variáveis independentes? Y é igual a vezes x1 elevado a b vezes x2 elevado a c. Como é que a gente pode linearizar? Mais uma vez com log. Ou seja, sempre que tem multiplicação aqui, dá para ver que o log é um bom candidato de linearização, né? Log de y na base e, uma base na verdade poderia ser qualquer uma, né? O e facilita um pouco na hora de voltar com os parâmetros, porque as calculadoras já têm o log de e embutido. Não que muitas pessoas usem calculadoras hoje em dia, mas log de e, aqui a gente tirando o log desse lado aqui, fica log de a mais b log de x1 mais c log de x2. Tá? Esse é um outro exemplo. Vamos dar mais dois exemplos só para terminar. Se a gente tivesse uma função dessa forma, olha, y é igual a 1 dividido por a mais bx. Tá? Não é uma função linear também, né? Porque y é igual... Mas o que a gente pode fazer? Como a gente conhece y e conhece x, a gente poderia fazer o seguinte, ó, inverte y, calcula 1 sobre y, inverte a função dos dois lados. Isso aqui vira 1 sobre y igual a mais bx. É um outro caso. Então, como a gente conhece y, é fácil calcular 1 sobre y. Então, nós temos mais uma vez um modelo linear, que é onde poderia usar o método dos quadrados mínimos. Como último exemplo, um modelo mais complicado, que também vai estar ali nos slides, tá? Vamos supor então que y fosse igual a 1 sobre 1 sobre 1 mais e elevado a mais bx1 mais cx2. Esse aqui é o modelo mais complicado, né? O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Bom, primeiro a gente pode inverter. Aí ficaria 1 sobre y é igual a 1 mais e a mais bx1 e elevado a mais bx1 mais cx2. A gente pode passar o 1 para cá também, né? Porque esse 1 aqui atrapalha um pouco a nossa vida. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Até aqui tudo bem, porque isso aqui é bem fácil de calcular. Se a gente tem y, a gente consegue calcular 1 sobre y menos 1. Porque a gente também pode, então, tirar o log dos dois lados. Ó. O log de 1 sobre y menos 1 é igual a mais bx1 mais cx2. Esse foi um pouco mais complicadinho, mas obtivemos também uma expressão linear. Lembrando que as variáveis independentes são x1 e x2, a variável dependente é y, todas com um conjunto n de pontos conhecidos. Então a gente consegue calcular essa expressão aqui para todos os pontos, porque nós conhecemos os pontos y. Conseguimos calcular, conhecemos x1 e x2 e basta fazer o ajuste de um modelo com 3 parâmetros. Tá? Então, isso tudo aqui é para exemplificar para vocês a flexibilidade que a gente tem. Né? Então, tem várias funções mais complicadas que a gente consegue linearizar e aplicar regressão. Bom, esses exemplos que eu fiz no quadro também estão aqui, tá? Nos slides. Mais uma vez, exemplificando a flexibilidade de modelos de regressão. Então, é o término desse vídeo, falta apenas um vídeo para terminar o módulo de ajuste de curvas. Para terminar, vamos então falar um pouco sobre as diferenças, né, entre os métodos de resolução de interpolação e regressão. Tá? Vocês se lembram bem, né, o polinômio de interpolador de grau n-1, ele é construído para passar exatamente por n pontos, né, ele está dado aqui, p de grau n-1 de x,
é dado por A0 mais A1x mais A2x ao quadrado até AN-1x elevado a N-1. Tá? Ou seja, se você tem N pontos, a gente precisa de um polinômio interpolador de grau N-1 para passar por esses N pontos. Já o polinômio de regressão, a gente é bem semelhante, né? O polinômio de regressão polinomial, que a gente viu há 2 vídeos para trás. Ele é bem semelhante, mas o número de coeficientes costuma ser menor, né? É menor do que o número de pontos. Então, o número de coeficientes, o grau do polinômio, ele é menor ou igual a n-1. Ele não pode ser maior, né? Mas ele pode ser qualquer número, desde 1 até grau 1, grau 2, grau 3, desde que seja menor ou igual a n-1. Então, quando P é exatamente n-1, ou seja, quando o nosso polinômio de regressão a gente quer, por exemplo, fazer um ajuste de n pontos usando regressão polinomial com polinômio de grau n-1, a solução desse problema, usando métodos quadrados mínimos, vai ser idêntica à interpolação. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos voltar aqui mais uma vez para o quadro. Vamos considerar um caso bem simples, onde P é igual a 1 e N é igual a 2. Ou seja, nós temos 2 pontos e queremos fazer a interpolação com o polinômio de grau 1. Vocês lembram como é que lá, quando vocês estudaram a interpolação, né, na última série de vídeos, na série de vídeos anterior, o primeiro método que vocês viram é através da resolução de um sistema de equações lineares. Depois vocês viram métodos mais eficientes, que foram Lagrange, métodos de Newton, Gregory Newton. Mas o primeiro método de todos foi esse aqui. Olha, se a gente quer, a gente tem 2 pontos, x1, y1 e x2, y2, a gente quer encontrar um polinômio de grau 1 que seja y é igual a mais bx, né? Exatamente a mais bx, tá? Vocês lembram que vocês resolvem um sistema de equação linear, ou seja, a mais x1, aqui ó, fica a e b é igual a y1. O primeiro método de interpolação aqui é um x2, y2, ou seja, você quer encontrar a e b de forma que os 2 pontos, assim, o lado esquerdo seja idêntico ao lado direito. A gente quer resolver esse sistema de equações lineares, tá? E como é que a gente fez para resolver isso lá? Lá na interpolação, nós multiplicamos os 2 lados pela transposta dessa matriz aqui, que é 1, x1, x2, ponto x1 e ponto x2, né? No caso não é variável independente x1 e x2, vezes a matriz original, vezes AB, é igual a transposta do lado de cá também, x1, x2, y1, y2. Esse aqui é o primeiro método para resolver a interpolação polinomial. Multiplicando, o que a gente obtém aqui? 2, x1 mais x2, aqui embaixo x1 mais x2 de novo, e aqui x2 mais x2, né? X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Falei errado. Vou colocar pequenininho aqui. x2 ao quadrado. Vezes AB é igual a, fazendo essa multiplicação aqui, é y1 mais y2 e y1x1 mais y2x2. Repara que o sistema que a gente obtém quando P é igual a n-1, o sistema que a gente obtém resultante daquele primeiro método de interpolação polinomial é idêntico ao sistema de equações normais. Isso não é coincidência, significa que esse sistema original aqui, ele não é sobredeterminado. Quando eu fiz a dedução das equações normais com um sistema sobredeterminado, com mais pontos do que variáveis,
né? A gente chegou no sistema de equações normais, aqui no caso a gente não tem mais pontos que variáveis, mas chega no mesmo sistema de equações normais. Voltando aqui, eu fiz o mesmo processo no slide, tá? O sistema que a gente obtém é idêntico às equações normais. Agora, em termos de complexidade computacional, em interpolação, a gente não precisa resolver esse sistema, porque resolver um sistema de equações lineares é mais lento do que utilizar os métodos de Lagrange, Newton ou Gregory Newton. O Gregory Newton quando os pontos x são igualmente espaçados, né? Um caso especial que vocês devem ter visto. Se a gente quer fazer, então, interpolação polinomial, ou seja, a gente quer que o polinômio tenha grau n-1, se a gente tem n pontos, então é melhor utilizar os métodos de interpolação, porque eles são mais rápidos, a complexidade computacional dele, o tempo que o computador precisa para resolver é menor. Tá? Em termos de complexidade computacional, a regressão é mais complicada, porque a gente não tem por exemplo, o método de Lagrange ele não é aplicável quando o grau do polinômio ele é menor do que n-1. Tá? Então a interpolação, se a gente quer um polinômio de grau p-1, é melhor utilizar os métodos de interpolação. Dependendo da aplicação, a interpolação pode ser interessante para obter valores intermediários no meio da tabela, né? Mas nunca utilizado fora, né? Por exemplo, se você tem pontos x, você nunca tenta usar a interpolação para encontrar um ponto que é menor do que o menor x ou maior do que o maior x. A regressão pode ser mais apropriada para a previsão de valores. A regressão tem essa questão da flexibilidade, que você pode comparar diversos modelos, você tem métricas para comparar diversos modelos. Tá? Então, assim, a análise de regressão é um campo muito mais complexo e completo do que interpolação. Interpolação é um método especificamente. Regressão, você tem diversos modelos possíveis. Tá? Então, por isso ela pode ser mais apropriada em previsões de valores, porque você não precisa ficar preso em um método. Você pode testar métodos diferentes. E só repara um detalhe, que quando o número de pontos é igual ao número de parâmetros, a variância residual é indefinida, que fica igual a zero. Bom, gente, isso termina então o nosso módulo de regressão. Só para vocês verem aí a minha versão de quarentena de quem não corta cabelo há 6 meses. Não sei caso os vídeos não tenham ficado excepcionais, vocês podem deixar críticas, sugestões, que eu sei que é uma experiência nova para todo mundo. Eu não tenho muita experiência em gravar vídeos, espero ter feito algo que dá para acompanhar. Peço perdão pela minha letra feia. E é isso. Isso termina então a série de vídeos sobre ajuste de curvas. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Espero que não tenha sido muito monótono. Até mais.